Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador. Estamos utilizando aqui o plenário da Câmara de Vereadores justamente nesse momento de pandemia, para que a gente tenha um espaço entre os vereadores, entre o entrevistado, para que a gente consiga aí manter justamente o distanciamento e naturalmente conseguir aí manter a segurança em saúde. Estamos recebendo aqui nos estúdios, aqui no plenário da Câmara, o vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Tudo bem, Marcão. Satisfação poder estar de volta participando desse quadro importante. Fala, vereador. Vereador, nesse momento de pandemia, qual é o trabalho que o senhor está desempenhando junto à nossa sociedade? Olha, os trabalhos praticamente eles continuam normais, né? A gente teve aí um período, inclusive, onde a gente teve as nossas sessões normais, foram de forma remota, né? A gente teve nosso trabalho home office, como se fala, né? Tivemos normalmente os projetos sendo votados, os encaminhamentos, né? As indicações, requerimentos. Isso aconteceu de forma normal, remota e agora recentemente, inclusive, com o retorno até mesmo normal no plenário aqui desta casa, obviamente, com o distanciamento dos vereadores, o uso de máscara, todo esse procedimento necessário neste momento, e agora normalmente também acontecendo as sessões com falas, inclusive pronunciamentos na tribuna desta casa, né, onde nós temos encaminhado normalmente as indicações, os requerimentos, né, tivemos aí durante esse período encaminhamentos importantes como a votação da questão da calamidade pública, decreto calamidade pública, a questão da criação do fundo de combate ao Covid-19 aqui no município, onde foi aportado, inclusive, além de recursos próprios, já de início, R$ 1 milhão que foi destinado por esta casa. Também foi aqui discutido por nós aí uma redução nos nossos salários, enfim. E, obviamente, que durante esse período de pandemia a gente tem trabalhado muito junto à comunidade. Muitas pessoas têm nos procurado para buscar orientações de como proceder para fazer os encaminhamentos, para buscar aquele auxílio emergencial junto ao governo federal. Muitas pessoas nos procurando para buscar orientação de como conseguir apoio da assistência social do município. Nós temos atendido, inclusive, muitas demandas, infelizmente, porque tem ocorrido desemprego, muitas pessoas passando dificuldade, até algumas pessoas com a questão da necessidade básica, precisando de alimentos, precisando de comida. A gente tem feito ações sociais, a gente fez campanha, inclusive, através do nosso Partido dos Trabalhadores, organizamos uma campanha de solidariedade, conseguimos ajudar várias famílias, né? E assim cada um, imagino que cada vereador deva estar também junto à sua comunidade, fazendo aquilo que pode. Aliás, não só vereador, eu acho que todo cidadão, neste momento, imagino que está praticando a solidariedade, a fraternidade, né, quando sabe que neste momento pode ter lá uma pessoa acamada precisando, um vizinho precisando, até mesmo da nossa família, alguém precisando, é momento da gente fazer a nossa parte. Quem tem mais ajuda mais, quem tem menos ajuda menos, mas é importante que todo mundo possa fazer o trabalho de ajudar as pessoas que neste momento estão passando por dificuldade. O nosso Brasil e o nosso planeta vai mudar com essa pandemia? Olha, a esperança diante de toda uma situação dessa que a gente está vendo é que pudesse ser um alerta para as pessoas de que é preciso mudança dentro de nós, a partir de nós, para com o mundo, para com a natureza, para com tudo que nos cerca. Eu espero que, infelizmente, ainda a gente não consegue imaginar que isso possa causar uma grande transformação, mas penso que pode sim ajudar, em boa parte, fazer com que as pessoas acordem, porque é um vírus invisível, que tem atacado pobres, ricos, brancos, negros, ele não escolhe, né? Então mostra que não tem diferença nenhuma entre profissões, raças, credos, partidos, cores, enfim, né? E realmente isso talvez deveria de servir para que a gente realmente pudesse saber que a gente precisa ser mais humano, mais solidário, ter mais amor ao próximo, né? Ter menos arrogância, menos egoísmo, menos inimizade, tudo aquilo que hoje nos cerca, porque infelizmente a gente tem ainda muito mal nos cercando em todos os sentidos. Uma das prerrogativas dos parlamentares é justamente a fiscalização. Qual é o trabalho de fiscalização que o senhor vem fazendo diretamente aí com relação à pandemia?
Olha, nós estamos agora atentos a esses recursos que foram aportados aqui no município. Nós vamos, obviamente, aliás, já fiz alguns requerimentos, né, fazendo algumas cobranças, querendo saber justamente quantos respiradores já foram comprados, se já foram comprados, quais os investimentos que foram feitos, como é que está o andamento daqueles leitos lá no Hospital Misericórdia, como é que está a questão dos equipamentos de IPI para os profissionais da saúde. Eu já tenho feito alguns requerimentos nesse sentido, já pressionando e, ao mesmo tempo, fiscalizando, né, essas questões relacionadas à pandemia. Obviamente, a gente lamenta, porque já tem, em algumas cidades, algumas regiões do país, algumas denúncias, né, de desvios e de possíveis irregularidades que estão acontecendo. Isso é lamentável e jamais vamos admitir que isso aconteça. Num momento como esse, ainda mais. Aliás, se tem todo tipo de corrupção é condenável, mas tem alguns que, ao meu ver, são nojentos e são inadmissíveis. Quando se fala, por exemplo, de merenda escolar, quando se fala de saúde, de remédios, nessas áreas aí realmente são inconcebíveis e realmente não podem passar fora do nosso olhar, do nosso dever de fiscalização. Então, nós estamos atentos, esperamos que aqui em Blumenau, obviamente, isso não ocorra, né, mas nós vamos estar cumprindo nosso papel e queremos saber, porque onde estão, né, sendo investidos, né, todos esses milhões. Tem a parte da Câmara de Vereadores, tem a nossa parte, tem a parte dos recursos próprios e tem esses recursos aí do governo federal que passam de 10, 11 milhões aí, que já foram anunciados aí pela imprensa, que foram aportados aí. Né? É pouco, é muito? Não sei, mas cada centavo desse tem que ser destinado exclusivamente para aquela finalidade que é ajudar no combate ao Covid-19. Estamos acompanhando de forma atenta e lamentando, né, que Blumenau vem aí liderando a segunda colocação, né, no número de casos aqui no nosso estado. Cresceu de forma significativa depois, aí até inclusive por coincidência, depois daquele episódio lamentável no shopping aqui da nossa cidade, né, e a gente tem essa preocupação, né, com relação a esse crescimento, né, e por isso a importância da prevenção, da conscientização. Tem muitas pessoas, não vou usar máscara, não sei o que, até estou usando aqui, não precisava que a gente está distante, mas estou usando até como forma de conscientização para quem está nos acompanhando. Faça uso da máscara, né, para você se proteger, para você proteger a outra pessoa com quem você pode, de repente, estar perto ou vai precisar conversar, dialogar, enfim. Então, ela é uma proteção de via dupla, né? Então, nós estamos aí, eu tenho inclusive pessoas conhecidas, né, neste momento hospitalizadas, né, há mais de 15 dias na UTI aqui em Blumenau, a Vanessa Salme, que é nora do nosso ex-vereador, querido Vânio Salme. Nós estamos orando por ela, torcendo que ela possa realmente, o mais breve possível, sair dessa situação. O quadro dela é delicado, né, até por sinal, já são muitos dias, né, na UTI, nos aparelhos, enfim, mas nós estamos torcendo por ela e temos certeza que ela vai vencer essa luta contra o coronavírus. Ela que tem 3 filhos, Marcão, né, tem o seu esposo e toda a família sofrendo neste momento, porque as pessoas têm que entender que é muito triste, né? A família não tem contato com o seu ente querido depois que ele está hospitalizado. Não tem mais contato nenhum, não tem como fazer uma visita, não tem como entrar na UTI, no quarto, é isolamento. Ou seja, pensa todos esses dias, né, o seu familiar, o seu ente querido afastado. E nem vou falar dos casos quando acaba acontecendo o pior, que é o óbito, onde, infelizmente, nem uma despedida, um velório, algo digno para se despedir da pessoa é possível. Então, é algo muito triste, é triste quando as pessoas levam na brincadeira, quando as pessoas, por fanatismo político, esse fanatismo que, infelizmente, tem prejudicado a nossa sociedade, né, essa idolatria, né, porque mito, para mim, só tem um, é Deus. É Jesus, é Deus, não tem outro mito. Mito presidente? Não, isso não existe. Né? Infelizmente, as pessoas têm levado na brincadeira por fanatismo, e isso tem realmente feito, que também tem ajudado na disseminação do vírus, quando alguns também acreditam na historinha de que é uma gripezinha, de que brasileiro se joga no esgoto e não acontece nada, e por aí vai. Esse tipo de conversa, esse tipo de atitude é lamentável no país em que vivemos. Vereador, o senhor tem acompanhado de perto o trabalho do prefeito Mário Hildebrand. Qual é a avaliação que o senhor faz? Ele está fazendo um bom trabalho nessa questão do Covid-19? Estamos no caminho certo ou não? Olha, eu queria até fazer uma avaliação positiva. Obviamente que é difícil, nesse momento, a gente julgar o posicionamento de um governante. E imagino que é difícil também para um governante diante dessa situação de pandemia. Mas eu acho que tanto aqui no estado de Santa Catarina, com algumas exceções que agora mais recentes foram tomadas pelo governador, mas até então vinha tomado
vinha tomando aí um caminho de prevenção muito importante, e da mesma linha, até então, também vinha seguindo as orientações aqui o nosso prefeito. É importante destacar que as pessoas precisam entender, né, porque muitas dizem, é exagero, enfim, é melhor pecar por exagero, no caso de prevenção de vidas, do que, de repente, por omissão, né, e depois, né, de muitas vidas perdidas, aí não adianta chorar, né, e as pessoas precisam compreender isso. Não espere acontecer com alguém da sua família, com alguém muito próximo de você, para você acreditar. Porque aí, quando acontece isso, aí a economia, é engraçado que daí a economia para aquela pessoa que até então levava, né, na brincadeira, daí passa a não ser menos importante. Né? Porque enquanto não acontece, para ela é a economia, é o dinheiro, é isso, é aquilo, tudo vem na frente. Mas quando acontece na família ou com alguém próximo, daí ela acorda para a vida e vê que realmente não é o dinheiro, não é a economia, não é nada disso nesse momento que é o mais importante, e exclusivamente a vida daquela pessoa. Porque aquela pessoa que vai é o pai de alguém, é o irmão de alguém, é o filho de alguém, é o tio, é o avô, enfim, é o amor da vida de alguém. É complicado. Então, eu acho que tudo aquilo que, neste momento, os nossos governantes, gestores puderem fazer no sentido primordial e prioritário, inicialmente, de buscar salvar vidas, eu acho que é o passo mais correto a ser tomado. Vereador, o senhor esteve na tribuna e falou sobre recursos provenientes do Estado, provenientes do governo federal e que vieram para Blumenau. E o senhor pediu um raio-x desses recursos, onde eles estão sendo investidos. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Ok. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores. É um minuto só e a gente já volta. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo o vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, o senhor pediu aí ao Executivo, inclusive trouxe na tribuna esse assunto, pedindo, solicitando aí ao Executivo onde e como estão sendo aplicados os recursos que receberam, tanto do governo federal quanto do governo do Estado, no que diz respeito ao Covid-19. Exatamente, a nossa função, uma das principais funções de um legislador é fiscalizar. Então, a gente está fazendo esses questionamentos, essas cobranças, no sentido de ver, né, onde estão sendo feitos os investimentos, né, e quais são os destinos dados para esses recursos já aportados no Caixa da Saúde aqui no nosso município. Então, daqui para frente é isso que, de forma permanente, nós vamos fazer, né, porque é nosso dever fazer essa fiscalização. Né. A gente está aí preocupado, né, com a possibilidade de repente, aumento de casos e, principalmente, da necessidade de pessoas, do maior número de pessoas virem a precisar de leitos de UTI, de respiradores, de equipamentos, elas poderem estar seguras que aqui no município todas vão ter a possibilidade de ter a oportunidade de salvar suas vidas. É isso que a gente não quer que aconteça, de chegar em determinado momento e pessoas poderem padecerem diante da ausência de equipamentos. Isso a gente está torcendo muito que isso não ocorra. Quando a gente está vendo aí no noticiário a todo momento, né, o colapso em alguns estados, algumas cidades onde já, né, 100% dos leitos ocupados, e agora quem chega na porta do hospital, infelizmente, não tem mais recurso. Isso a gente não quer jamais que venha a ocorrer aqui na nossa cidade, sabendo que Blumenau é considerado o polo da saúde, porque os municípios vizinhos também vão vir buscar socorro aqui. Então, a gente tem a situação do Hospital Santo Antônio, que já não é de hoje, que é preocupante. A gente não tem um hospital regional, o Hospital Santo Antônio acaba sendo uma espécie de hospital regional que atende pelo SUS, e vem toda a demanda canalizar ali também nesse hospital. Então, a gente sabe que, se a coisa se agravar, né, realmente é preocupante. Então, a gente espera que isso não aconteça. Por isso, né, é preciso esses recursos que já chegaram, o mais breve possível, serem colocados
encaminhados para que a gente possa ter o suporte necessário. Vereador, o senhor no bloco passado fez um comentário, até com lucidez, sobre os administradores públicos, que não é fácil tomar decisões num momento difícil como esse, de pandemia, mas o senhor trouxe na tribuna uma denúncia, dizendo que o Brasil não está seguindo as recomendações da OMS. O que o senhor quis dizer com essa denúncia? A gente viu, né, os fatos lamentáveis partindo do próprio presidente da República, né? Então a gente já vê ali o descumprimento daquilo que é feito e é orientado não só pela Organização Mundial da Saúde, mas principalmente pelos especialistas, né, pelos médicos, infectologistas, enfim, aqueles que realmente têm conhecimento sobre o assunto. Então a gente nos entristece ver um presidente que, inclusive, veio recentemente lá de fora com a sua comitiva praticamente toda contaminada com o Covid-19, né, ele, inclusive, suspeito também, né, de ter o Covid-19, saindo às ruas, fazendo selfie, cumprimentando as pessoas, esfregando o nariz no braço e cumprimentando as pessoas, enfim, levando a coisa realmente na brincadeira. E continua dessa forma, né? A gente viu outras nações, presidentes de outros países, mudando a sua postura. E eles também tinham, até um tempo atrás, essa postura de não levar a sério a questão do Covid, mas até estes mudaram o seu posicionamento. Poderia citar o exemplo do Trump, dos Estados Unidos, e outras nações que realmente mudaram. Infelizmente, o cenário lá a gente está vendo, né? Quantas e quantas mortes já ocorreram, né? E o que a gente espera que isso não ocorra aqui no Brasil, apesar de saber que aqui chegou bem mais tarde e pode ser que ainda haja uma tendência de crescer muito ainda, infelizmente, até porque os números estão mostrando isso, né? Vinha menos de 100 por dia, passou de 100, passou de 200, está passando de 300, chegou um dia que passou de 400 óbitos por dia. Isso aí é realmente muito triste, né? E está aí visivelmente acontecendo no nosso país. Então, a gente torce para que, embora tarde já, né, mas que possa haver uma mudança de postura com relação a essa questão por parte do governo federal, principalmente. A gente viu aí vários governos estaduais indo na contramão do governo federal, fazendo o dever de casa. Aqui em Santa Catarina, os dados mostram que foi importante a tomada que houve por parte do governo estadual, ajudou sim a diminuir a curva, a diminuir o número de casos, e a gente já percebe que após a liberação, após começar realmente se afrouxar, os casos começaram repentinamente a aumentar. Então, mostra que o isolamento, que a prevenção, ela dá resultado sim. O inverno se aproxima, né, já é natural as questões, né, das gripes, dos resfriados, enfim, da imunidade das pessoas, e a gente nos preocupa com esse período que vem aí pela frente ainda, maio e junho, aí, né, e torce para que as coisas não venham a piorar, né, e repito, porque vida é vida. O governo do Estado colocou algumas determinações legais e agora ocorreram aí as flexibilizações, vereador. Com essas flexibilizações aconteceram também as retomadas, não só no governo do Estado, mas também no governo municipal, a retomada de obras públicas. E o senhor tem cobrado aí do governo municipal algumas obras, em especial do programa Pavimenta Ação. O que o senhor está cobrando do prefeito? Cobrando, a gente entende que houve aí, principalmente esse período para trás, aí as dificuldades diante da pandemia, mas com a retomada das obras a gente não consegue compreender várias situações de obras que realmente não estão andando. Em especial, citei o exemplo do programa Pavimentação, que, na verdade, já é um programa que anda a passo de tartaruga desde a gestão do ex-prefeito Napoleão e agora do atual prefeito Mário, né, em que gestões anteriores andavam numa velocidade muito maior. E realmente a gente tem feito crítica a este programa, né, porque pessoas, famílias, cidadãos blumenauenses se sacrificaram para juntar o dinheiro, para arrecadar esse dinheiro, as comissões fizeram o seu trabalho, né, infelizmente ainda tem muitas e muitas ruas que há anos já estão com 100% da parte dos moradores ok, e a prefeitura infelizmente ainda não fez a sua parte e não foi lá executar a obra. E olha que a gente aprovou aqui financiamentos, nós, a Câmara de Vereadores, fizemos a nossa parte, Finisa, entre outros, enfim, e ainda assim há obras que foi assinada a ordem de serviço, a obra não está acontecendo. Você trouxe na tribuna dias atrás a questão da Matos Costa, lá desde 2014, a princípio ela está paga, olha só.
né? Lá em janeiro, final do ano, na verdade, se fez a hora de serviço. E olhem que mês nós estamos e a obra está paralisada. E assim citei inúmeras outras. Então, a gente tem feito essas críticas. Vamos também, a partir de agora, cobrar a retomada e a conclusão das obras daqueles CIs. Né? Cadê os CIs, né, em construção? Só um daqueles CIs, que a gente já cansou de mostrar aqui, foram entregues, que é aquele lá na rua Nelson Buzarello, no bairro Água Verde. Né, lá do bairro da Glória até agora nada, do Voster até agora nada, do Jardim Germânico até agora nada, do Passo Manso até agora nada, lá da Itopavazinha, da rua Rodolfo Sestrenha até agora nada, e por aí vai. É uma vergonha essas obras que, na verdade, já é muito antes da pandemia, eram para estar prontas, e agora aí veio a pandemia, enfim, né, e a gente vai começar realmente a cobrar com maior firmeza novamente, né, porque incansavelmente a gente já tem cobrado essas questões. E por aí vai, outras ações que a gente tem cobrado. Temos buscado apresentar alguns projetos, algumas indicações e encaminhamentos também relacionados a essa questão da pandemia. Tem uma preocupação com relação aos professores ACTs, que nós pretendemos discutir aqui também. Né, temos sido cobrado, inclusive, né, pelos professores que estão preocupados, né, em especial esses da categoria de ACTs, como é que fica a situação deles. Então, enfim, nós estamos atentos a todas as questões, né, na área da educação, da saúde, das obras, de infraestrutura. Né, havia o compromisso de, no primeiro semestre deste ano, iniciar as obras da reabertura daquela rua, Willy Henkels, né, que liga a Velha com o Garcia. Isso não caiu no esquecimento, deste vereador. Né, sempre foi prioridade do nosso mandato e vai continuar sendo. Esperamos que elas sejam iniciadas, essas obras. O compromisso era deste primeiro semestre isso acontecer. Né, então, compreendemos o atraso diante da situação, mas agora precisamos ver também a retomada dessa questão para que seja feita essa reabertura. E por aí vai, outras questões que a gente está no dia a dia acompanhando de perto. A luta pela possibilidade de termos uma base do SAMU e do Corpo de Bombeiros na Velha. Né, tive conversando recentemente de novo com o comandante do Corpo de Bombeiros. Há uma possibilidade agora um pouco mais viável de acontecer, então a gente está numa expectativa muito boa. Fizemos um abaixo-assinado que estamos recolhendo agora as folhas, bastante assinaturas lá na comunidade, vamos encaminhar para reforçar isso, né, e estamos na expectativa de que possamos ter, mais tardar ano que vem, aí, se possível, essa base do SAMU e do Corpo de Bombeiros na região da Grande Velha, e por aí vai. Né. Então, o tempo aqui é curto, quero agradecer o espaço, Marcão, e quem nos acompanha aqui através da TVL, no espaço do Fala Vereador, mas, como eu sempre digo, o trabalho não para. Ok. Sucesso na caminhada, vereador. Obrigado. Conversamos com o vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Fala fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.